E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Para uma total imersão, coloque seus fones que a narrativa de hoje vai começar. No quarto, tratando de seus ferimentos, seu pai fica triste por ela ter se machucado tanto daquele jeito, e que poderia até deixar uma cicatriz. Ele fica extremamente preocupado. Mas alheia a essa preocupação de seu pai, Florentia pensava que no seu 8º aniversário ela também ganhou uma cicatriz no mesmo local devido a uma queda. Então, era inevitável, ela teria a mesma cicatriz afinal, mas era melhor do que ter ossos quebrados. O médico que estava examinando a pergunta se ela sente dor em mais algum lugar. E ela se põe a mostrar seu pulso, já que Viese a empurrou e ela caiu de forma desfavorável, machucando ali. E era um absurdo um adulto a empurrar daquele jeito, já que ela ainda era somente uma criança. Seu médico, olhando a situação de seu braço, avisa que ela não teve nenhum osso quebrado, mas que deveria ter cuidado com a mão por um período de tempo. E ele iria preparar um medicamento para a região que precisava ser tratada. O pai de Florente agradece o Dr. O'Malley, mas que agora gostaria de uma conversa com a sua filha sozinha, e questiona o médico se ele poderia dar um momento de privacidade, que prontamente diz que sim e se retira dizendo que qualquer coisa ele estará no seu consultório. Então, se precisar, era só chamar. Seu pai passa a perguntar para Florente do porquê ela não ter dito que esses patifes a estavam incomodando. E Florente olha para seu pai e vê nos seus olhos que eram iguais aos seus, mas com a preocupação estampada neles. Então ela se põe a dizer. Florentia diz que eles falavam que se ela dissesse alguma coisa, eles iriam bater nela de novo. O que deixa seu pai extremamente revoltado com a informação. Mas Florentia trata de acalmar ele, já que depois da grande surra que ela dera neles, dificilmente eles voltariam a aprontar novamente. E que ela vinha tolerando o comportamento deles, mas que não iria fazer mais isso. E se eles batessem nela, ela iria revidar à altura. E se mesmo assim nada resolver, ela iria contar para os adultos e começaria a chorar. E com isso seu pai não precisaria se preocupar mais. Meio sem acreditar no que Florentia disse, ele acaba concordando com ela. E que ela deveria de fazer isso mesmo. Mas antes de finalizar a conversa, seu pai a pergunta do porquê ela ter chamado de pai, sendo que ela sempre estava acostumada a chamar ele de papai. E Florentia se recorda que era verdade. Teria que prestar mais atenção e corrigir esses detalhes. E assim chamou seu pai de papai, deixando ele satisfeito. E finalizando, ela diz que eles viveriam muito felizes juntos. E seu pai a pega no colo, concordando com o que fora dito. Florentia então pensa que seu pai poderia não entender o verdadeiro significado do que ela afirmou ali naquela hora, e que provavelmente nunca saberá, mas que ela definitivamente não iria permitir que seu pai morresse em vão como antes. Ela iria proteger ele e sua família Lombardi. Agora, já descansada da aventura turbulenta anterior, Florentia se encontra no meio de um planejamento para conquistar o reconhecimento de seu avô. Já que não importava o quão patético Viese fosse, ele ainda era o filho mais velho de seu avô. E por isso muitas pessoas de fora e de dentro da família Lombardi implicitamente o consideravam como o futuro herdeiro da família. Pior de tudo era que seu segundo tio Laurels estava preocupado em lamber as bolas de Viese. E seu pai era alheio a tudo isso, já que só queria ler seus livros em paz. Se Florentia fosse se comparar com Viese, ela teria que superar 3 obstáculos, no qual primeiramente era o fato de ela ser a filha do terceiro filho, cuja presença era quase imperceptível. Segundo, uma criança meio sangue, e por último, ter uma mulher. Em meio a seu devaneio, seu pai a questiona se seu livro estaria do agrado dela, e Florentia se põe a responder que sim, estava muito divertido, levando ela a lembrar também que no caso ela ainda era muito jovem, para qualquer que seja a coisa a se fazer. Na vida passada dela, seu avô veio a adoecer por conta de estar sobrecarregado, já que ele não pôde confiar em nenhum de seus filhos as responsabilidades da família Lombardi. Mas antes que isso ocorra novamente, Florentia estava decidida em mostrar o seu valor. Só que novamente vinham os grandes obstáculos que já foram pensados anteriormente. Afinal, ela era uma filha ilegítima, e uma menina, e sem nenhuma sombra de dúvida, ela tinha certeza que essas situações viriam a importunar, mesmo se um dia ela consiga herdar a posição da matriarca na família. Então, ter o apoio do segundo príncipe seria de grande ajuda para ela. E assim, determinada no seu plano, ela teria que ganhar a confiança do segundo príncipe, nem que fosse só para manter sua família viva. E para que isso ocorresse, ela precisaria ganhar pontos com ele e demonstrar o seu apoio a ele ao máximo, já que um dia ele viria a ser o príncipe herdeiro no futuro. E assim, eliminaria qualquer chance de a família Lombardi ter um imperador averso a eles. E ela tinha fé que eles poderiam se tornar grandes amigos.
Florentia, deitada pensando que fora nessa época que a mãe do príncipe Ferris veio a falecer. E já que no passado a mãe do segundo príncipe morreu nessa estação chuvosa, e a pobre coitada nem sequer conseguiu chamar um médico para se tratar por conta da imperatriz. E em resposta a essa crueldade, o segundo príncipe retribuiu o favor assim que se tornou herdeiro, mandando encarcerar a imperatriz em uma área isolada. E ninguém nunca soube de que doença ela veio a falecer. Se for levar isso em consideração, o príncipe tinha um temperamento forte. E mesmo assim, nesses dias que se correm, ele está vivendo em completa solidão. E Florentia pensa que se pudesse sair de casa, ela o iria ver imediatamente. Mas crianças com o sobrenome Lombardi estão proibidas de perambular livremente fora de casa, até completar seus 11 anos de idade. Florentia tenta manter sua calma sobre a situação, e também mantendo sua esperança, já que teria que pensar em conseguir a exceção à regra de não poder sair, que era uma autorização do patriarca da família. Então, era questão de tempo. Interrompendo seus pensamentos, Florentia olha para um barulho na porta e finalizando seus planos de reunir todos os poderes necessários para que seu plano dê certo, se vira para ver quem está chamando na porta. E nada mais nada era do que senão o braço direito de seu avô. O seu pai o recebe, e Florentia fica em choque por ele estar ali, já que essa mesma pessoa seria o escolhido no futuro próximo para administrar os negócios da família Lombardi. Seu pai conversa com Cleveland, o perguntando se ele teria algum recado importante para seu avô. E ele diz que não, que veio ali para ver Florentia. E ela fica confusa, já que não entende o porquê de ele estar ali atrás dela. No escritório, seu avô e seu braço direito conversam sobre o livro que Florentia pegou, emprestado. E Cleveland diz que muito provável seria somente um mal-entendido, e que ela o pegou emprestado atraída somente pela capa, já que livros de conto de fada tinham uma aparência similar. Já que se tratava de um livro muito complexo de pesquisa, dificilmente ela teria interesse nesses assuntos, dada a sua idade. E o avô de Florentia concorda, vagamente, que poderia sim ser esse o motivo de ela ter o Pepe. O que faz Cleveland questionar se Rulac estava criando esperanças de Florentia não ser uma criança comum. E Rulac diz que era exatamente por esse motivo que o chamou ali, para que ele descobrisse isso. E assim, o avô de Florentia decide deixar que ela se reúna com as demais crianças para ter aulas. E Cleveland fica receoso em prosseguir com essa ideia, já que Florentia era uma criança, e que nessa idade, elas teriam dificuldades até mesmo para se manterem acordadas. E quem dirá passar a ter aulas? Mas Rulac não acredita que Florentia seja uma criança normal. E Cleveland o indaga de porquê desse desejo repentino. O que ele estaria em mente? E Rulac decide contar suas ideias, dizendo que o fato da mãe de Florentia ter sido uma bela jovem nômade o fizera não prestar atenção no fruto dessa união com seu filho. Mas agora, pelo que viu mais cedo, ele estava começando a ter esperanças de que ela seria sim uma boa candidata para herdar o seu sangue de forma digna, o que deixa Cleveland descrente pela revelação de Rulac. Já indo em busca de analisar se Florentia era digna ou não de ter aulas com ele, Cleveland se encontra com Florentia e se apresenta para ela, mas não sem antes se recordar da sua condição, que se Florentia não atingisse suas expectativas, ele não lecionaria para ela. Mas ao chegar lá, ele é recepcionado por ela com uma etiqueta perfeita para sua idade, e que até o tira a atenção e acaba somente admirando. Florentia diz que só fez daquela forma por ter aprendido em um livro, o que agradou muito Cleveland. Florentia sabia que ele era o responsável de dar as aulas para os Lombards, e essas aulas primeiramente podem se parecer aulas normais, mas na verdade é uma primeira aprovação onde todos os Lombards são duramente avaliados pelo seu nível de competência. E assim, as crianças que são capazes de seguir a aula recebem uma chance de participar, não importando a idade delas. Sendo assim, a diferença na habilidade deles começam a aparecer no momento em que começam as aulas. O que também valia a pena se destacar era o fato de que não existia um final para o término das aulas. Logo, se esse aluno era dispensado, era o mesmo que dizer que havia fracassado no teste e sido desqualificado. Por último, as avaliações que cada criança recebe eram diretamente entregues ao chefe da família. Assim, Rulac, que era o mais rigoroso de todos, ele estaria monitorando cada ação de cada criança. Florentia se recorda que só passou a ter essa oportunidade de ser aceita nessas aulas quando completou seus 9 anos de idade. O que será que havia acontecido para ela conseguir umas chances dessas tão cedo? Refletiu ela sobre. Tirando ela de seus pensamentos, Cleveland pergunta se está tudo bem, e ele fazer algumas perguntas, e que ela poderia responder elas da melhor forma que achar. Florentia concorda, e assim Cleveland começa questionando sobre o livro que ela havia pego na biblioteca, emprestado. Florentia puxa da sua memória que seu avô era o único a notar e questionar sobre o livro, no passado, e assim ela assume isso ser uma bela oportunidade para ela, e se volta para responder Cleveland, dizendo que sim, fora ela que pegou o livro que estava lendo ele ontem. E assim Cleveland questiona do que se trata esse livro, e Florentia se põe a responder que não pôde ler muito, mas que aparentemente seria sobre um grupo de pessoas fascinantes que vivem juntas na floresta mais ao sul do Império, e que o livro retrata um relato sobre esse povo.
E Cleveland continua após demonstrar concordância com o tema do livro. Ele pergunta quem seria o autor do livro. E ela prontamente diz que é Hollip, e que essa informação estava escrita na capa do livro. Ele questiona agora do que se trata o primeiro capítulo do livro, e ela diz que o autor do livro reconta a história de como ouviram falar sobre o povo do sul. E assim Florência olha para ele e vê que era facilmente perceptível o que ele estaria pensando, já que deveria de achar que ela estava perambulando com esse livro como se fosse um mero brinquedo. E no fim, ela entendia o porquê de ele pensar assim, dela, já que a temática do livro era entediante até mesmo para os adultos. E assim, ela decide interromper seus pensamentos, o questionando se ele queria ler o livro, e que mesmo ela estando curiosa para saber o final, emprestaria para ele poder ler. E Cleveland a responde, dizendo que não precisava, pois já o tinha lido antes que ela. Assim ela poderia manter o livro, e Florência agradece, aliviada por manter sua aquisição de valor. Cleveland, pensativo, acredita que ela não está mentindo sobre as suas respostas. Então será que ela realmente teria interesses assim? Partindo para a sua próxima questão, Cleveland diz que Hollip, ele escuta 3 rumores sobre o povo do sul. E no meio de sua frase, Florência o interrompe para o corrigir, já que ele estava se confundindo, e que Hollip não era um homem, e sim uma mulher. Cleveland fica em choque, sem entender. Assim, Florência pega o livro, e para provar seu ponto descrito na capa, continha que ela fora uma mulher, estudiosa. Cleveland pega o livro e percebe que realmente a informação que ela disse era verdadeira. E assim vê que se confundiu por conta de acreditar que as publicações de pesquisas bem conhecidas seriam somente feitas por homens. E Florência não deixa isso quieto, já que ela sorri dizendo que ele não deveria de ter prestado muita atenção ao ler o livro. Cleveland só consegue se surpreender. Afinal, como que uma criança poderia conseguir ler textos como esses tão profissionais? E assim, ele declara que não tem mais nenhuma pergunta para ela. E finaliza convidando Florência para participar de suas aulas que passariam a ser administradas para ela no 6º dia da semana que vem. E que ela poderia ter dificuldades para acompanhar a turma, mas que tudo ficaria bem, se ela se esforçasse. E Florência animada diz que acredita ser capaz de acompanhar sim, pois tudo seria muito divertido para ela. Seu pai, super feliz pela notícia, fica empolgado por ela e a abraça comemorando essa nova etapa, e a elogiando já que ela era tão capaz e uma garotinha brilhante. Se despedindo, Cleveland agradece e se retira, deixando assim os dois. Na sua volta, ele pensa que já estava quase abandonando a vida de professor, já que era muito maçante. Mas agora ele teria uma motivação para poder ir, já que seria bem interessante ensinar uma criança como ela. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!